Salve galera rodericana, aqui é o Pastor Cris com mais um tutorial para vocês. Seja bem-vindo ao canal Multimídia Verdade Balneário e aqui a gente fala sobre automações com Rolyrics. E nesse tutorial, nessa aulinha de hoje, quero compartilhar com vocês uma problemática minha aí com relação à execução de multitracks pelo Rolyrics e com relação à nossa banda, né? Então você sabe que quando você tem, deixa eu pegar uma música aqui. Aqui nós temos um slide de instrumental e durante a música tem outros slides de instrumental. Crio slides em branco com a informação do instrumental interlúdio para que o pessoal da banda possa saber, né? Sai lá para eles assim, ó. Sai ali a informação. A expectativa sempre desses espaços que nós temos de interlúdio é que o ministro de louvor possa ministrar a igreja, né? Como a música não para, quando a música ela segue numa sequência, então ele tem oportunidade aí de alguns segundos para ministrar. Mas a dificuldade que eu estava tendo é que as pessoas, na hora de fazer essa ministração, elas ficavam com receio de ministrar por causa de não saber quando que ia acabar a ministração. Então ele está ali ministrando e tal, de repente entra o verso seguinte, e ele acaba não cantando o verso, pulando e saindo fora daquilo que deveria ser na execução da música, né? Isso acabou fazendo com que a maioria dos intérpretes aí, dos cantores da igreja, não se sentisse seguro para fazer essa ministração, ou essa oração, ou conversa e tudo mais durante a música, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz um script, eu vou fechar esse Rolyrics aqui e vou abrir um outro. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e eu já volto, tá? Para mostrar o que eu fiz. Bem, esse é o meu Rolyrics oficial que está na tela aqui. Deixa eu desligar esse clique. Então ali como é que ficou? Ficou já aparecendo ali esse tempo da introdução com a contagem regressiva, tá vendo? A tela de retorno ali ficou essa informação. Basicamente é isso que a rotina faz, pessoal. Ela mostra aí uma contagem regressiva a cada tempo de instrumental ou interlúdio que tiver dentro da tua música. Tá? Vou passar agora para a parte da codificação. Bora lá para implementar esse negócio aí no teu Rolyrics. Estou de volta no meu Rolyrics de tutoriais, não é o meu oficial de uso. E aproveitando agora que a gente vai começar aí a codificar, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Assim você reconhece e honra esse trabalho, né? Dá uma trabalheira fazer vídeo. Essa já é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo. Espero que dessa vez dê tudo certinho. Vamos lá. Vamos pegar aqui o arquivo. Imagino que você já tenha baixado ele, né? Tá na descrição do vídeo. Abre ele aí e vamos seguir. Tá bem passo a passo, tá? Eu mudei algumas coisinhas na metade do caminho. E agora ficou uma operação aí mais fácil para executar. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um código dentro do include. Então, onde é que você vai fazer isso? Aqui em arquivo, configurações, em avançado, JavaScript include. Tá? Então, JavaScript include. Vai abrir essa janelinha aqui. E aqui nós vamos criar uma aba para colocar o nosso código. Poderia ser colocado na padrão? Poderia, mas fica mais organizado assim. Até eu já deixei uma sugestão aqui para você copiar e colar. E vamos copiar também o código. Então, daqui até aqui. Não esqueça dessa última linha, tá? Eu esqueci dela ainda há pouco. E é a razão de eu estar gravando esse tutorial pela terceira vez. Na hora do teste não funcionou nada. Só por falta dessa linha aqui, tá? Então, não esqueça, não faça como eu. Muito bem, gente, muita atenção em tudo isso. Estamos aqui em avançado. Ainda aqui em avançado, vamos em JavaScript e vamos em variáveis do sistema. Então, aqui, variáveis do sistema. Aqui dentro, você vai pegar o passo 2, tá? Então, variáveis do sistema. E você vai pegar aqui essa funçãozinha e você vai colar aqui dentro. Essa aqui é só uma função de exemplo, tá? Você pode excluir ela, como pode deixar também, não vai fazer diferença nenhuma.
vou deixar. Não era para ter fechado aquela janela. Arquivo, configurações, e nós vamos na última etapa dessa janela. Então, aqui em exibição, nós vamos em configurações, letras. Aqui nós vamos colocar a etapa 3 do tutorial, que é esse código aqui. Não deixe nada de fora. Todas as etapas estão bem descritas aonde deve ser colocado, tá? Então aqui, ó, selecionar texto slide, arquivo, configurações, exibição, inserir texto, botãozinho configurações, letra. E cola o script. Então vamos lá colar o script. Apago o que eu tenho aqui dentro. Só deixo a abertura da chave e o fechamento da chave. Tá feito. E agora é a última etapa. A última etapa é só para fazer a gravação, tá? Então toda a parte da execução já está feita. Agora nós vamos fazer um botãozinho aqui em cima para você habilitar a gravação ou desabilitar a gravação. Vamos lá? Então, ferramentas. Nós vamos aqui em diversos e vamos em script e vamos adicionar um script. Aqui eu já deixei uma sugestão de nome. Você pode colocar o nome que você quiser, porque é só uma sugestão de nome, gente. Você pode escolher o ícone que você quiser também. E vamos clicar aqui em JavaScript Code. Dentro aqui do nosso arquivo de texto, nós temos duas partes, o código da esquerda e o código da direita. Então vamos copiar os dois juntos. Copiamos, voltamos para o Rolyrics. E aqui no Rolyrics nós colamos esses códigos. Eu vou colar os dois juntos aqui. E agora eu vou remover o código da direita e vou colar aqui no lado direito. Beleza? Então, basicamente fica isso. Código da esquerda no lado esquerdo, código da direita no lado direito. Lembrando que aqui no código da esquerda você tem que deixar essa parte aqui e deixar esse fechamento de chave. Se você não fizer isso, na hora de salvar vai dar erro, tá? Não vai conseguir salvar essa informação. Fizemos, salvamos, ok. Agora vamos adicionar aqui nessa barra. Como que você adiciona? 3 pontinhos, adicionar atalho. E nós vamos procurar, perdão, não adicionar atalho não, em adicionar diversos script. E aí está o nosso script. Vou colocar na posição final, está feito. Quando eu aperto, ele ativa, aperto, ele desativa, certo? Bem, pessoal, vamos ver se esse negócio funciona mesmo. Código todo colocado, agora é a hora da verdade. Eu coloquei aí na esquerda da sua tela, aí uma câmera mostrando aí meu iPad, né? O jeito que eu achei para colocar. Tá meio tosco, mas vai funcionar. Ali junto você tem a tela de retorno, que seria meu retorno de palco via HTML. E na parte superior tem a tela do público, tá? Eu vou colocar aqui para tocar essa música Eu Me Rendo. Ela vai chamar a música, tem uma introdução comprida. Nessa introdução nós vamos gravar esse tempo dela, tá? Então eu vou habilitar aqui, deixa eu botar na tela principal. Vou habilitar aqui o grava-tempo instrumental para ativar então, a gravação desses tempos, tá? Eu vou voltar aqui para a tela e mandar tocar a música. 2, 3. Pode ver que ele está fazendo uma contagem progressiva. Então ele está fazendo a contagem progressiva porque ele ainda não tem o tempo do instrumental salvo. Aí ele faz progressivo. A partir do momento que ele chegar aí ao verso 1, ele já vai ter o tempo desse primeiro instrumental salvo. Beleza. Então esse instrumental está salvo já. Recomendo vocês deixarem correndo a música até o final, tá? Deixa sempre ir até o final, que vai garantir que vai salvar todos os instrumentais que porventura a música possui, tá? Ela vai ter um instrumental lá no verso 34. Nós estamos aí no verso 6. Vou dar uma pausa aqui e vou voltar quando estiver lá perto do verso 34, ok? Estou de volta. Deixa eu baixar o volume aqui que tá muito alto.
32, 33, vai pegar outro interlúdio. E nessa música são só esses dois, o da abertura e um aqui no meio, por causa do final da música. Então, poderia parar a música aqui por aqui mesmo, tá? Então vou fazer isso, parar ela aqui. Ok? Vou desativar aqui o grava-tempo instrumental. Ali. Vou voltar na tela principal. Tá desativado aí o grava-tempo instrumental. E agora eu vou colocar para tocar a música do começo, para a gente ver a contagem regressiva funcionando normalmente, tá? 1, 2, 3, 4. Já está a contagem regressiva funcionando para essa música. Se eu pular lá para frente, aonde vai ter o interlúdio, lá no verso interlúdio aqui na tela. Vou voltar aqui um verso antes. Saltar ali pro verso. Interlúdio. Já vai estar a contagem regressiva do interlúdio funcionandinho. Legal, né, gente? Então, basicamente é isso aí. E o que mais que você precisa saber aí para fazer isso tudo funcionar? Você precisa fazer a configuração do nome da sua tela de retorno. Tá? No código que eu compartilhei com vocês, eu falei para vocês virem aqui no configurações, avançado, JavaScript, include e criar o countdown. Aqui eu tenho algumas configurações que eu preciso passar para você, tá? Primeira delas, qual o nome da parte que você costuma colocar de instrumental na sua música, tá? Se você nunca fez isso, coloca slide em branco e tal, sem nomes, você vai precisar de um nome, porque ele precisa ter um verse name ali para ele poder encontrar o verso instrumental. Tá? Depois eu mostro como fiz na música ali, acho que eu até mostrei no começo do vídeo como é que eu faço, né? Eu tenho sempre uma tagzinha que eu coloco nas músicas que tem o nome instrumental e tem um comentário instrumental ou interlúdio. E você precisa também ter a identificação da tela. Então, quais são os possíveis nomes? Já deixei aqui mais ou menos preparado. Para a tela de retorno, se for a tua segunda tela, vai chamar Screen 2, Screen 2, né? É a mesma coisa aqui para o 3 e 4, 5, 6, aonde você quer que essa informação do countdown apareça. É permitido aqui nesse script, ele está preparado só para uma tela, tá? Ele não vai jogar em mais do que uma. Aqui são aqueles de HTML, HTML 1, 2 e 3, né? E o String Image também tem essa possibilidade. Aqui no meu tá o HTML1. Se você usa o HTML2 como tal de retorno, vai botar aqui HTML2. Se você usa Screen 2, você vai pegar e vai colocar aqui o Screen. Tá? Como que você pode saber qual que é o nome da tela de verdade, tá? Para isso, eu já deixei pronto aqui esse código, ó, o test screen. Então, tira essas duas barras da frente e salva. Tá? Para fazer aquilo que eu queria que fizesse, tem que fazer um outro passo, configuração. Ou fechar o Rolirix e abrir de novo, também funcionaria, tá? Aqui nas configurações, exibição, só entrar nessa tela aqui e salvar. Só isso, pronto. Aí vai funcionar aquilo que eu queria mostrar para vocês, tá? A identificação das telas. Está vendo que agora apareceu ali público e string HTML1. Então, na sua tela de retorno, se você estiver fazendo os testes na igreja, vai aparecer qual é o nome da tela que você precisa preencher lá. Se você não souber, não tiver certeza e tal, então vai aparecer ali, tá? Só fazer essa questão aí. Então, dá até para chamar aqui de dentro da exibição, dá para chamar include, não precisaria ir por ali. Então, vamos fazer por aqui direto. Vou chamar aqui o include e vou comentar de novo essa linha. Está com as duas telas aí, né? Falta de prática mesmo, gente. Salva de novo e já sumiu a informação, tá? Então, a ideia é exibir ou não exibir o nome da tela para você poder identificar os nomes ali certinho e fazer tua configuração. Beleza? Colocou a configuração ali, o resto já vai funcionar direitinho.
E era isso que nós tínhamos para hoje. Lembrando você de deixar o teu joinha aí, né? Não esqueça de se inscrever, falando mais uma vez, habilita o sininho. Também comenta, gente. Eu gosto muito de ler os comentários, responder o comentário do pessoal. Nem que seja só para você dizer assim, deu certo aqui, Pastor Cris, valeu. Ou coloca a sua dúvida também. Às vezes o vídeo, a gente faz um vídeo tentando fazer o mais rápido possível, não ser um tempo tão longo de vídeo, mas com isso acaba perdendo alguns detalhes. Então, se percebeu um detalhe, teve dificuldade, comenta aí e a gente tenta responder as dúvidas. Também pode mandar mensagem lá no Telegram, no @prcris, ou lá na parte do Rolirix mesmo, no canal do Rolirix, e a gente responde por lá. Beleza? Também pode deixar um comentário aí dizendo de qual cidade você está rodando esse script, de onde você está assistindo os meus vídeos. Isso abençoa a gente também saber de que parte do mundo você está aí usando o Rolirix e automatizando o Rolirix. É sempre bênção, né? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.